Olá, bem-vindos à edição de novembro do Poesia Sem Fronteiras, o programa que à primeira quarta-feira do mês, depois das 6 da tarde, traz o amor pela palavra e pela poesia até aos estúdios da Sintonia. Hoje voltamos a ter o painel residente completo, temos connosco a nossa querida Isabel, que está sempre connosco, e de regresso a Maria Mar. Maria, bem-vinda. Obrigada, que saudades que eu estava. Isabel, bem-vinda também aos estúdios da Sintonia. Obrigada, e hoje temos um convidado muito especial e que fez a entrada mais dramática que eu conheço da história aqui nos estúdios da Sintonia. O Rui Sobral vem diretamente de Santo Tirso, é poeta e escritor. Rui, bem-vindo também aqui aos estúdios. Obrigado. Eu vinha preparado com uma nota inicial, que era para justificar o meu atraso. Ok. Mas não se aplica. Pois não, nós aguardamos, nós esperamos. Porque nós não sabíamos como é que estava o Rui, na verdade, não é? Pois é. Não, então, não dizendo esta nota, agradecer o convite, Isabel, para estar aqui. Estou muito contente por estar aqui para falarmos um pouco sobre literatura, sobre poesia, sobre o que quiserem e que eu saiba, que é difícil eu saber de muita coisa, mas vou tentar. Exatamente. Neste programa nós trazemos sempre pessoas ligadas à poesia, mas não só, já tivemos aqui pessoas de diferentes áreas. O objetivo também é esse, é contaminar outros com este amor que temos pela palavra, pela leitura também. Maria Mar, uma ausência prolongada, já antes das férias nos abandonaste, só chegas agora em novembro. Como é que foi este interregno? Muito rapidamente. Justificando, em agosto não estive presente porque estava envolvida na viagem medieval. Muito é bem. O Tinhas horário essa desculpa, claro que sim. Exato. Depois de setembro fizemos todas férias. Em outubro foi a aventura que vocês também sabem. Eu não estava aqui, estava na Grécia num grande workshop, uma formação que tive de escrita criativa e que foi absolutamente extraordinário. É certo que naquele dia, a hora marcada, eu pensei, a esta hora a malta está a fazer o Poesia Sem Fronteiras, mas de facto estou muito feliz de ter participado naquele evento que foi muito enriquecedor. Muito bem. Isabel, trouxeste cá o Rui Sobral. Como é que conheceste o Rui? Foi através das redes sociais? Das redes sociais. Muito bem. A Isabel é mesmo assim. Não tem complexos e pensa assim, esta pessoa poderia ser interessante. Por que não fazer o convite? Não. Ela é de Santo Tirso, de certeza que não vai estar a chover torrencialmente no dia em que vem cá. Nem o carro dele vai avariar. Nem o carro vai avariar. Nem o carro a variar. Muito bem. Mas o que é que te atraiu no Rui ou o que é que viste que te chamou a atenção para o chamares cá? Olha, eu nem sei dizer-te. Eu nem sei dizer-te. Eu sei que fico fascinada com poetas que aparecem, por exemplo, João Rasteiro, que esteve aqui na última edição, sim. No último programa, e depois veio o Rui. Eu vejo assim pessoas que acho magnífico, queria estar ao lado deles, a ouvir, a aprender. Olha, vou ligar, pronto, é simplesmente isto. Isso é outra vida. Muito bem. Eu não sei se o Rui sabe, mas tanto a Maria como a Isabel também se dedicam a espalhar a poesia. A Isabel, por exemplo, vai ler poesia às escolas, também faz uma série de encontros em Santa Maria de Lamas e uma série de iniciativas que são difíceis de enumerar, teríamos que ficar aqui o programa todo. A Maria Mar coordena com outras pessoas um movimento poético também, ou seja, pessoas apaixonadas pela poesia que também conhecem muita gente do meio. Mas Rui, começando por ti, és natural de Santo Tirso, poeta e escritor, lançaste este ano o livro Noturnos, uma obra que vamos falar daqui a pouco, mas estas conversas começam sempre assim. Como é que o teu percurso se liga à palavra e à poesia? Bom, só fazer uma nota. Na altura, quando me convidou, Isabel, penso que tratámos-nos por tu, ok. Sim. Então, quando me fizeste o convite, eu penso que teve a ver com a leitura de um poema qualquer. Penso que terá lido um poema e que pelo menos foi o que me disse, penso eu. Sim. E o que não quer dizer que não seja na mesma um erro de casting, mas foi por isso, disse-me que foi por causa de um poema. O meu percurso, eu recordo-me quando é que eu decidi ser, ou pelo menos decidi tentar escrever, e tentar, na altura não era bem escrever literatura, nem sabia o que era isso, estava distante, mas eu era novo, eu lembro-me que eu tinha 12 anos. Okay. Eu costumo dizer isto, nós quando dizemos que nos lembramos, já estamos a romantizar, não é? Mas eu lembro-me, e muito rapidamente, eu tinha o meu grande amigo, que é o Zé, e ele é mais velho do que eu 1 ano. Então ele teve um contacto na escola, primeiro do que eu, neste caso foi com a poesia. E eu lembro-me, nós na altura brincávamos, jogávamos à bola e tal,
E eu tinha livros em casa, mas não tinha propriamente leitores. A minha irmã mais velha lê muito, mas era a única pessoa que lia. E eu lembro-me do Zé me estar a dizer, numa noite, eu tinha 12 anos, e dele me estar a dizer que tinha aprendido, o professor tinha dito que era um poema. E falou-me do que aquilo o fascinou, e aquilo fascinou-me muito. Foi um lugar onde eu disse, eu tenho isto em casa, eu tenho livros em casa, eu vou abrir e vou perceber. E foi o que eu fiz, portanto, comecei aí, portanto, já há uns bons anos, comecei a procurar, a ler, a escrever muito colado ao que eu lia na altura, e eram poetas clássicos, e depois acabei por ir afinando, penso eu, e acabei por perceber o que é literatura, que se calhar é outro lugar, por mais que seja abstrato, se calhar é outro lugar diferente de escrever só, é outra coisa, e então tentei, é o que eu tento fazer, é tentar escrever literatura, procuro, é essa a minha tentativa, e tudo o que eu fiz, nomeadamente também a nível académico, o que estudei, foi com essa intenção. Os lugares onde trabalhei algumas vezes foi com essa intenção de tentar chegar a um lugar que eu sabia que não conseguia na altura, mas que se porventura o experimentasse, aquela vivência ou outra, e também circunstâncias que nos acontecem e que não controlamos, levaram-me a este lugar que neste caso, este ano foi a escrita e a publicação, neste caso a publicação, porque a escrita tem mais tempo, do livro Noturnos. Já vamos a esse livro, mas antes disso, em 2014 lança A Nu, foi o primeiro livro? Sim, esse foi. Tinha entrado numa antologia antes. Mas o primeiro livro a solo, podemos dizer assim? Sim, foi. Eu tento ter muito respeito por quem o leu, mas se eu não tivesse, eu dizia que renegava aquele livro, porque me é muito difícil. Silvia Plath dizia que não devíamos publicar antes dos 30. Eu cometi esse erro, se calhar. E não tem a ver com eu estar distante do que eu escrevi, não é isso. Tem a ver com... lá está, com aquela coisa de interpretar o que é literatura, por mais abstrata que ela seja, e eu perceber que se calhar aquilo não é. No entanto, são textos e chegaram a pessoas, e eu sei que foram importantes para pessoas, e é por isso que eu tenho este cuidado. Senão dizia que era só miserável o livro. O Rui diz numa entrevista ao jornal do AVE que este livro, Noturnos, é o resultado de acumulações e que o livro se escreveu e reescreveu sozinho, sem o Rui ter mão nele. Afinal, como é que esta obra nasce e vê a luz do dia, Rui? Bom... não será totalmente verdade isso, eu não terei dito isso. O que eu terei dito será sido isto, que houve momentos em que, eu costumo dizer que este livro em particular, eu não tenho total mérito nele. Não houve um ponto de partida exato para este livro? Não houve um ponto de partida, se bem que eu compreendi depois, com alguma distância, que o ponto de partida foi o primeiro poema. Mas... O que me aconteceu foi que eu percebi, e é por isso que eu digo que eu não tenho total mérito na construção do livro enquanto escritor dele, porque eu percebi que muito do que está escrito, e fundamentalmente do que está reescrito, e que resulta num poema, na minha interpretação, foi trabalhado por mim, mas porque eu vivi alguma coisa lá atrás, e quando eu dei por ela estava a escrever aquilo sem como se eu, mais novo, estivesse a escrever o livro, não fui eu em loco a escrever. Daí a questão das acumulações. Sim, das acumulações. Este livro acaba por ser um marco para mim, a título pessoal, não até enquanto escritor dele, porque eu tinha o objetivo de escrever, e é o que eu estou a fazer, e eu estava a fazer na altura, que seria escrever o que eu espero que venha a ser o primeiro romance, que será publicado no próximo ano. Mas eu quis escrever este só mesmo por essa coisa que é tentar escrever literatura, só isso. Não foi... Não é eu não procurei de algum modo juntar textos, sei lá, para
para fazer uma certa terapia, que também se faz à medida Sim. que se escreve, mas não foi com essa intenção. E depois, por acaso, até sairá outro livro agora, em dezembro, antes do romance, e não estava propriamente previsto. Mas, sim, penso que o livro... e voltando àquela parte muito rapidamente, o trabalho de reescrita é um trabalho que me dá muito trabalho, é um trabalho muito custoso para mim. É penoso escrever para si? Eu não romantizo a literatura, não romantizo qualquer expressão artística até, mas é muito difícil para mim a reescrita até, mais a reescrita. Difícil porque eu sei qual é o lugar onde eu vou voltar, por mais que tenha sido... Foi eu que escrevi, mas eu injetei coisas num sujeito poético. Mas isto leva-me a um lugar onde me é difícil voltar. Eu saber que tenho que reescrever quando vêm as provas da editora, então eu sei que eu vou ter que me sentar e estar diante daquilo, e aquilo vai ser difícil porque Bruno Vieira Amaral diz que se não for para sair suado em lágrimas, aqui estamos a extrapolar um pouco, mas Sim. se não for para isso, então não quero escrever. E não é bem isso, mas o que me interessa é o que me é difícil, o que me é, se calhar, mais profundo. Lapidar. Eu percebo que é lá, no fundo das coisas, que eu posso encontrar, tudo sempre para o sujeito poético, tudo sempre a nível literário, que eu posso encontrar alguma salvação, não sei bem se é isso. Okay. É possível que seja. O livro encerra também várias inquietações. Que desassossegos é que o leitor é convidado a viver quando lê o livro Noturnos? Pois, eu não sei bem. O livro fez 5 meses que ele foi publicado. Sim. Foi publicado no final de maio. E apesar de já ter passado esse tempo, eu sinto que ainda... Eu costumo dizer isto e torno-me chato nesta parte, porque eu sinto mesmo que ainda não sou o leitor que eu quero ser dele. Então é difícil para mim, enquanto leitor, dizer o livro... Claro que era um universo muito pequeno, estaria eu a dizer como leitor o que o leitor pode interpretar. Eu não sei onde é que o leitor chega, mas o leitor diz-me que fica desassossegado ao ler algumas coisas. Fizemos recentemente uma sessão com um grupo que eu estou encantado, e eu com mais 2 pessoas, Maria Augusta e o Silva Pereira, onde nós dizemos poemas e dissemos deste livro, e então percebeu-se de uma outra forma como é que os poemas impactavam as pessoas. Mas é sempre muito, muito aleatório, é uma experiência única, e o respeito que eu posso ter pelo leitor, se calhar, é mesmo não levantar nenhum véu, porque o respeito é esse. O meu respeito para o leitor começa também quando eu estou a escrever o livro, que é não me preocupar com ele. Eu não me preocupo com o leitor de forma alguma, em momento algum. E isto, para mim, é respeitar o leitor. E depois do livro estar publicado, é falar dele, mas mais ou menos como eu estou habituado, que é falar pouco sobre o livro. E deixar que o leitor entre nele, não sei, porque eu posso... O livro existe, eu agora só posso... eu não tenho possibilidade de levar o livro, na minha opinião. Então, a única possibilidade que eu tenho é de estragar o livro, ou dizer, se calhar, que o leitor vai encontrar isto ou vai encontrar aquilo. Okay. Eu não sei mesmo, não sei. Nem as questões existenciais que estão por detrás do livro? Sim, eu espero que... Ou seja, eu tenho essa esperança. Quando eu digo que não me preocupo verdadeiramente com o leitor. Sim. Por outro lado, tenho esperança que ele encontre alguma coisa, nomeadamente perguntas. Sim, inquietações. Inquietações. Claro que sim. Sim. Muito bem, se calhar passamos para a primeira ronda de leitura de poemas. Não sei quem é que quer começar. Maria Mares, estiveste ausente durante bastante tempo, não sei se queres começar. Bem, eu vou aproveitar então para dizer que amanhã... eu ia-te dar tempo para isso mais tarde, mas podes já divulgar. Que estou com a palavra, vou dizê-lo. Amanhã é, de facto, o nosso movimento poético, chamar a atenção para algo que é importante, ainda para mais estando a chover, que é que as pessoas não se enganarem no local. Mudamos de local ao fim de 11 anos, agora vamos para a estalagem, a antiga estalagem, que é mesmo ali, pertinho do Freud, um bocadinho abaixo do Orfeão, que é um espaço muito charmoso,
O tema, que é sempre uma coisa facultativa, é poemas quentes e bons, Boa. aludindo a esta época de outono e magusto, mas na verdade eu pus lá uma notazinha que amanhã é a nossa querida Sofia de Melbrenner faria anos, portanto Sim. nasceu a 6 de novembro e portanto toda a gente está convidada para a homenagear. Eu própria disse aqui que só trazia poemas da Sofia, mas de repente olhei para aqui, estou aqui a ver um poema zero e não vou começar pela Sofia, vou começar pelo Noturnos de Rui Sobral. Muito bem. Não sei se vocês conhecem. Até porque Eu só ouvi dizer mal até porque ele merece, depois de toda esta aventura que teve para chegar aqui. E olha, este foi onde eu abri, é este que eu vou dizer. 0. Num tanque de cimento, onde a água era sempre fria e as manhãs pequenas, eu cuspia como se cuspisse graça, e a boca cheia de risos e espuma. E a avó dizia: Ruca, um dia haverás de fazer rir multidões. Não sabia ela que o riso em mim viria com faca por dentro. Obrigada, Maria Mar, por esta primeira partilha. Se calhar agora passamos mesmo para o Rui. Sim, Rui, claro. o que é que nos trazes? O que é que escolheste? Bom, Eu estou a variar entre o você e o tu, isto eu ainda não consegui Não. aqui afinar, isto está estranho. Olha, Mas eu só pronto, queria dizer uma coisa, estou a molhar aqui a mesa não faz toda. mal, não faz mal nenhum. Mas isso era previsto também. Pronto, cá está. Bom, por Era um mim, poema. ficámos no tu, desculpa, só um Sim, sim, parênteses, sim, sim. por mim o tu está ótimo. Ok. Eu vou então dizer um poema, eu gosto de poemas longos, mas eu vou tentar não me exceder aqui para Sim. este programa. De qualquer modo, este é um pouco mais longo do que disse, e já agora obrigado, disse-o maravilhosamente. Sim, ela é... Foi sem ensaiar. Pois, como seria, não é? Como seria. Então eu vou dizer o poema que tem o título 14.762, 17 e 7. Há casas onde a luz entra, mas não aquece. O sol encostado às paredes com a mesma indiferença de quem passa por um conhecido na rua e não acena. Há janelas que se abrem, mas não se respiram, silêncios desvendados estendidos na sala, como toalhas sobre móveis em desuso. E há vozes que existem, só para lembrar que ainda se está, como relógios antigos que funcionam, mas já não contam o tempo. E eu volto todos os dias ao mesmo lugar, como quem não regressa. Sento-me com os olhos acostumados à espera que qualquer coisa me diga que este corpo tem morada. Os gestos repetem-se como rituais sem fé, as refeições, os passos entre divisões, o fechar das portas com cuidado para não acordar o que já está acordado, mas há uma menina nesta casa que ainda acredita. Ela corre descalça pelos corredores como se o chão fosse um amigo, fala com as bonecas como se todas as palavras ainda fossem incorruptas e pede-me corpo. Como se eu não fosse feito de espinhos escondidos, mas eu dou. Porque nela existe uma parte onde ainda há lume, onde o mundo não aprendeu a desamar. Às vezes eu penso viver como se esperasse a hora de sair, mas esquecesse sempre o casaco como quem vai, mas fica por não saber onde está a porta. E há quem me pergunte por que não hoje. Desconhecem que há casas que seguram vidas pelos cabelos e dentro delas há uma criança a quem eu devo o chão, a quem eu prometi sem dizer que nunca a deixaria num lugar sem pai. Uau! Lindo, uau! Ai, oh, Rui, tu Obrigada. és assim, um ator. Eu estou rodeada. Meu Deus, é Uma verdade. atriz de um lado, um ator. Isabel, é a tua vez, o que é que tu nos Olha, trazes eu e vou- porquê? Eu vou ler. Por favor. A sério? Eu vou ler. Também? Boa. Olha, e é pequenino. Muito bem. Olha, tu dás números 12.619, 1 e 1/4. Dás números. Sim, eu posso depois explicar se Explica, quiser. não é? Posso explicar já? Pode ser. O livro está dividido, ou seja, os títulos, ou seja, tem são duas formatações. Uma são nomes e a outra, que é essa, causa-se que há mais dúvida, são números escritos por extenso. Eu vou dar um exemplo, 11.738, 9
31. Eu vou dar este que se calhar é mais fácil para perceber. 1825, 10 e 19 é o título. E eu inicialmente dizia que não queria falar muito sobre o livro, mas era necessário, até para quem me fazia as apresentações, nomeadamente quem me fez o lançamento, queria saber alguma coisa. Então não há propriamente, não foi com nenhuma intenção de criar mistério, só me fez sentido. E este título, por exemplo, isto significa que são este poema aconteceu, no sujeito poético, 1825 dias, 10 horas e 19 minutos após ele ter nascido. E o primeiro verso deste poema tinha 5 anos e os dias sabiam a ferro. É o único poema que ajuda na compreensão, não sei, ali fazer alguma paleografia do que será o título. Mas é isso, é o número de dias, horas e minutos a contar a partir do momento que terá nascido. Sim. Ok, boa. Olha que interessante. Muito interessante. Isabel, então vamos lá ao poema que escolheste. Procuro Deus nas raixas do teto, nas lâmpadas mortas, nos relógios parados, onde o tempo a ele se sufoca, nas mãos vazias das estátuas que não rezam mais, nos berros de mães em luto, nas campas dos filhos, nos espelhos rachados a refletir ausências, no chão de madeira que range como lamentos, no cinzeiro de um cigarro apagado à pressa, nos olhos das fotografias dos meus pais mortos, na mão trêmula de quem segura o copo de água à noite, no choro sufocado de quem desconhece razões. Obrigada, Isabel, pela partilha. Obrigado. Muito bem. Tu és assim, E agora vai haver aqui... Tu és assim tão Foste tu que me fundo. convidaste. É verdade. Eu não tenho culpa de nada. Ai, eu quero. Nós E estamos ainda- policiadas, não é? Nós É queremos verdade. aprender. E agora é a minha vez, eu vou Agora é fazer tua aqui uma vez. confissão. Pela primeira vez, o poeta que é convidado a vir aqui a estúdio, eu escolhi um poema também do Rui. Andei a pesquisar assim um bocadinho, não é verdade? Estamos em sintonia. É verdade. Estamos em sintonia. E escolhi Oh, também... isto não Na rádio, existe. sintonia. Isto nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma rodada de poemas serem todas sobre o mesmo Já poeta. aconteceu, nós as duas queremos dizer a mesma coisa. porque Sim, é isso aí normal. acontece algumas Ai, vezes. nunca aconteceu uma ronda toda a dizer. Se dizermos o mesmo Pois, poeta. já entendi. Ok. Ok. É, tu estás a ser um privilegiado. Pois já vi que sim. Na já nossa vi que sim. companhia. Mas É eu não verdade. trouxe dinheiro, eu não consigo, não posso pagar nada. Não precisamos. Estou a brincar. Pagas com poemas. Boa. Muito Boa. bem, mas temos aqui um poema também numerado, daqueles que o Rui falava há pouco, chama-se 14.609, 15 e 27, e diz assim: Os meus passos não fazem barulho nesta casa, mesmo quando o chão geme debaixo de mim. Há súplica nos cantos, mas nenhuma me chama. Olhos que amei, olham noutra direção, como se eu fosse um quadro mal pendurado na parede. Os filhos brincam, risos leves, como pássaros que ainda não aprenderam o peso do mundo. E eu sorrio, com os dentes apertados, sem os assustar com o inverno que me faz casa no hemisfério esquerdo do peito. Procuro-a com os olhos, como quem pede lume numa noite úmida, mas ela fecha-se como uma porta antiga e eu fico a falar com as fechaduras. Há um silêncio que me come aos bocados. Uma solidão que me veste todos os dias, como uma roupa demasiado apertada. Um poema maravilhoso, não é? Muito bom. Gostei mesmo muito. Vocês dizem muito bem poemas. Valeu Obrigada. a pena esperar pelo nosso. Pois é. Nós aqui peço depois pomos nosso. Ok, não há problema. O nosso Rui Sobral, não Nossa, é? Rui, É verdade, Boa, é verdade. obrigado. Não, Eu que agradeço. é engraçado porque ainda há pouco o Rui falava também sobre a questão de dizer poesia também, a maneira como pode impactar. Quando se diz poesia em voz alta, a poesia ganha uma outra dimensão ou pode ganhar uma outra força do que aquela poesia que lemos em casa sozinhos no sofá. Sim. Aliás, eu quando quer na escrita, mas eu sei na escrita que o poema nunca fica. Ou seja, eu sei que não estou a escrever um poema na escrita. Quando escrevo o poema, eu começo. O rascunho é um rascunho. É sempre um rascunho. É miserável, é um rascunho miserável e depois tem que ser muito trabalhado para A maior tentar parte das ser. vezes tem que ser cortado, não é? Sim, também. E às vezes acontece muito na construção do poema ter 6 textos.
6 poemas, dali mais do que isso não. E depois dali aproveito e constrói-se, se calhar, um poema. Eu peço desculpa, perguntaste-me... A questão da poesia dita em voz alta, que dimensão ou força pode ganhar? Eu penso que eu quando escrevo o poema, quando eu acredito que estou perto do poema, eu faço o exercício de dizer o poema. Um poema, para mim, ele tem a função também de ser quase na gênese da poesia. Eu faço essa distinção entre poema e poesia, mas a gênese da poesia, para facilitar aqui na comunicação, é dizer o poema. A intenção também é que o poema seja dito. E sim, é diferente lermos um poema do que ouvirmos o poema dito, se calhar, por qualquer uma de vocês, as três. Sim, ele pode ganhar uma dimensão maior, até mesmo para mim, enquanto pessoa que trabalhou nele, acontece muitas vezes ouvir pessoas a dizer poemas que eu escrevi e sei lá, e ficar e ter uma outra interpretação até do poema. Aconteceu-me isso hoje, por exemplo, com Isabel Marcolino, que ela diz poemas de forma magnífica. Aconteceu-me recentemente com Fernando Mota, nas Vozes Voadoras, no Porto. O Cravo, na Figueira da Foz, diz poemas, eu fico estarrecido. Ainda ontem eu lhe disse, não são poemas que me atiram ao chão. Não são poemas, desculpem. O modo como diz, atira-me ao chão. Porque está lá sempre a carga emocional de quem o diz, não é? Vem a bagagem que acaba por contaminar, de certa forma, o texto, ou dar-lhe uma outra perspectiva, não é? Sim, eu penso que é isso. É realmente uma união entre quem diz, não é? E depois o texto. E na minha opinião, pode levar realmente a lugares diferentes. E leva, pelo menos a mim, leva a lugares diferentes, sim. Muito bem. Rui, como é que é o teu processo de escrita? É um processo de escrita organizado, disciplinado, mais desordenado e até dependente de momentos de inspiração? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Bom, depois desta entrada aqui, se eu disser que sou organizado, vocês não vão acreditar, não é? Mas sim, eu sou cada vez mais. Eu percebi que o que funciona para mim é ser disciplinado. É o que funciona para mim. E então o disciplinado, para mim, representa, já desde há muito tempo, escrever todos os dias. Eu trabalho todos os dias porque eu encaro como um trabalho diário, e é, para mim, um trabalho. E então eu trabalho diariamente, tenho um número de tempo, eu não costumo dizer qual é, mas eu tenho um número de tempo que trabalho por dia, e se eu não conseguir trabalhar aquele período de tempo, eu acumulo para outro dia, e só funciona dessa forma para mim. No entanto, não quer dizer que eu trabalho num escritório todo arrumado, porque não é verdade. Há um caos organizado? Há um caos e também não é muito organizado. Eu falo disso, atenção, o meu caos organizado é totalmente desorganizado para quem olhar para ele, mas se alguém mexer, eu sei que alguém mexeu naquilo. Pois Portanto, é. Isso é um caos que é organizado segundo a minha perspectiva. E depois falta um papel, não é? Quando alguém mexe, houve um papel que tinha lá qualquer coisa importante, foi escrita, sei lá, na última Páscoa, mas eu precisava dele. Mas sim, eu sou disciplinado, sou o mais disciplinado possível, e eu preciso de escrever diariamente, e depende do que eu estiver a escrever. O livro que vai sair agora em dezembro, sairá no dia 6, é de poesia também. No meu dia de anos, uau! Sim. Não há coincidências. Também era justo, vocês disseram todas foi uma ronda do poemas. Não, calham um sábado este ano, os meus anos, é por isso que é o dia 6, não é? Porque se fosse o dia 7 ou sábado, era dia 7, já não era o meu dia de anos. Mas sim, e então, ou seja, na escrita de um romance, eu preciso de fazer um trabalho diferente do que é, para mim, escrever, por exemplo, um poema. Gasto o tempo na mesma, mas faço outro tipo de coisas. Eu na poesia eu não pesquiso nada. Na poesia eu tento materializar, sei lá, de algum modo, porque é sempre isto, não é? É uma mistura, pelo menos eu só concebo a literatura assim, uma mistura da autobiografia com a ficção. Seja na primeira pessoa, seja o que eu experimentei, seja o que eu ouvi, seja o que eu li, sou sempre eu, mais alguma coisa que eu consiga fazer, ou menos alguma coisa que eu consiga fazer. E
E bom, é isto. Eu, como estava a dizer há bocado, eu hoje não almocei, então não esqueci-me outra vez da pergunta. Deve ser por isso que eu devo estar com Era a questão acho que era o processo de escrita criativo, pois já estávamos no caos organizado, mas penso que foi mais ou menos respondida à questão. Sou disciplinado, tento ser disciplinado. Muito bem, temos aqui um comentário de uma ouvinte, a Márcia Pereira, que quer dar os parabéns ao Rui. É alguém que gosto muito e agradeço imenso o trabalho incrível que faz, adoro os seus poemas e obrigada, Rui, pelas ilustrações incríveis. O Rui também faz ilustrações. Ilustrações? Ou melhor, também faz ilustrações. Para ela dizer alguma coisa, mas não era para falar das ilustrações. Eu paguei pouco, ela agora está-me a criticar. Não, faço. Aliás, eu tenho... a Márcia escreveu um livro e eu fiz ilustrações para o livro dela. Por isso, já agora também... Olá, Márcia. E olá a quem nos estiver a ouvir e a ver também, não é? Porque eu penso que... Sim, também temos transmissão também, vídeo. Também. Mas este livro, em particular, ele tem 5 desenhos que ilustram o livro, ilustram poemas. Eu não sei onde estará a câmara, se posso mostrar para algum lado, mas mostro-vos, pelo menos vocês. Não seria perceptível também. Pois, não há problema. Sim. Mas são linhas de traços, são poemas de caneta fina, e foi uma forma que nós encontramos, neste caso eu e a editora, a Virgínia do Carmo, para fazer uma divisão. Eu não queria que tivesse mais palavras, mas eu queria que houvesse uma divisão entre poemas. E então não sabíamos bem como fazer. Pensámos em deixar uma folha em branco, mas ela disse, não, isso não pode, não vai ficar bem, sei lá, um grafismo e fotografia ficaria muito pesado. E então pensámos nas ilustrações e eu fiz estas de propósito para o livro, sim. Muito bem, a Márcia confessa, sim, pagou, verdade, muito pouco, por isso não digo mais nada. Pronto, cá está. Estou a brincar. Isabel e Maria Mar, vocês têm perguntas para o Rui antes de passarmos a uma segunda ronda? É porque isto está a ir muito rápido e estamos a menos de 20 minutos do fim. Já. Pois é, é sempre assim, isto passa a voar. É muito a pena porque a gente ficava aqui a ouvir 2 horas, se calhar. Sim. Bom, mas se me permitem, claro. Eu já agora queria dizer que tenho uma amiga que hoje me alertou para o programa e portanto ela disse que também que ia ouvir. Então, um beijinho para a Mariana. Okay. Ela tem um Noturnos também. E eu confesso que a primeira vez que estou a ter contato com a tua poesia é agora, hoje, neste momento. E estou absolutamente rendida. Gosto muito do teu estilo de escrita. E não é sempre que acontece o autor dizer bem os seus poemas, mas gostei muito de te ouvir a dizer também, portanto são já 2 pontos que tu levas. Gostava de saber quais são as tuas referências, que poetas gostavas de ler, ou se não quiseres entrar só pela poesia, que autores gostas de ler e que te possam ter inspirado, para além das tuas experiências pessoais que eu já reparei que estão muito aqui, não é? Sim, eu quando esse assunto, eu para ser justo, eu tenho que dizer que eu sei porque demorei a perceber e agora eu percebo que as minhas influências foram mesmo sei lá, não é um clichê, mas foi mesmo a vida, foram coisas, não estou a dizer que tive uma vida difícil, não é isso que eu quero dizer, mas foram circunstâncias na vida, foi o meu percurso, essa é a maior influência, de qualquer modo, e eu não, mais uma vez, eu acho que se calhar é um lugar quase de impossibilidade escrevermos, não é? E sem lermos, e então, sim, eu tenho poetas e escritores e poetas, desculpa, que me são muito, muito importantes. Eu lembro-me o primeiro livro, eu não me recordo do livro em si, mas eu lembro-me a primeira coisa literária que eu li, pelo menos a que eu tenho memória, terei lido outras coisas antes, sei lá, livros infantis, possivelmente, na escola também, mas eu lembro-me de começar a ler Camões. E eu comecei a ler Camões por isso, porque era os livros que eu tinha em casa. Eu tinha um volume que eu tenho agora em minha casa, que é um volume que muita gente tem, aquele livro, que ele tem as cartas, tem Lusíadas, e então Camões foi muito importante para mim, mas depois também foi muito difícil eu desapegar-me daquele estilo tão próprio também, não é? Daquele estilo que não tinha lugar em mim já, mas era difícil eu deixar de escrever, não era aquela maneira, tomara eu, mas era uma tomara coisa toda próxima, a gente, eu acho que sim, eu acho que tomara toda a gente, mas Camões e Pessoa foram muito importantes.
para mim. E depois, numa fase logo a seguir, ainda na poesia, Antero de Cantal e Flor Bela Espanca. E depois... Eu estou aqui a fazer caretas porque coincidem coincidem o meu percurso em termos de influências, digamos assim. Mas comecei com Camões e depois não vou falar que não é sobre mim hoje, mas por isso é que eu estou a fazer caretas só para não achar estranho. Claro. Continua. Mas depois eu chego a um lugar onde eu, ainda também dentro da poesia, onde eu conheço a literatura de uma das poetas de referência para mim, que é a Ana Cristina César. A Ana Cristina César tem um poema que me deixou abismado. Eu andava numa fase onde eu lia muita poesia, sempre li poesia, não só, ficção, narrativa longa, contos, sempre, mas eu fiquei encantado quando li um poema da Ana Cristina César, que é um poema onde ela mostra, de algum modo, o que pode ser um poema. E aquilo para mim foi impactante, perceber que se podia escrever daquela maneira, numa fase mais avançada, em que ela diz no poema, eu não sei de cor, não sei quase nada de cor, em que ela diz que o poema, mais ou menos um poema é uma série de coisas, é um poema curto esse, mas é como se no final, quando nós lemos alguma coisa, é como se sobrasse um filete de sangue nas gengivas. E eu achei, para mim, naquela fase, foi muito, muito importante perceber que era possível escrever daquela maneira. E depois, passando para agora, nós temos, na minha opinião, a literatura recomenda-se em Portugal. Sim. Os poetas recomendam-se. Há muita gente a escrever, eu refiro-me... Há muita gente a escrever e há muita coisa boa também. E atualmente a Filipa Leal, maravilhosa, é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito. A Filipa Leal é quase que é residente aqui, não é? É verdade, é verdade. Com o João Rasteiro só li Filipa Leal, é verdade, no mês passado. Também podia falar no João Rasteiro. Também é bom. Juntos há um mês, sim. 2 meses, penso eu também. Ele tem muita obra publicada, mas podia falar de muita gente. Eu vou falar de algumas pessoas. Eu vou falar, por exemplo, de um livro da Rita Tormenta, Jugular Exposta. Sim. Eu vou falar do livro Um Jardim para Chegar, do Francisco Coelho Neves. Eu vou falar dos livros, não só a poesia, da Virgínia do Carmo. E cometi o erro de começar a dizer nomes. E agora arrependi-me. Não, porque vou deixar de fora muita gente e não devia. Mas não devia, na verdade, ter começado porque há muita gente a escrever coisas muito boas, e eu acabei por dizer só poesia até, mas há não sei, que me desculpem quem se calhar, aliás, nem é isso que se calhar teria lugar nestas anotações. Sim. Mas vou ficar-me por aqui. Eu trago uma lista. Sim. Uma lista. Mas sim, há muita gente que escreve maravilhosamente bem em Portugal. Na minha opinião, a literatura contemporânea em Portugal recomenda-se, é boa, mas há tudo, claro, e há muita coisa a publicar. Nós publicamos muito, mas há coisas muito boas. Muito bem, fica aqui também esta recomendação. Nós estamos a 12 minutos do fim do programa, temos que saltar para a ronda de poemas, a segunda ronda e última, e depois temos já para notas finais, não dá para mais. A Luísa Gomes diz que o Rui está maravilhoso, a correr muito bem, vou continuar a ver e a escutar-te, Rui Sobral. Pronto, fica aqui mais. Não paguei essa, acho. Pronto, muito bem. Esta já é de forma totalmente desinteressada. Olá, Luísa, já sei. Ora bem, agora começamos pelo Rui. Rui. Ok. Este poema é mais curto. Boa. O título é 10.328, 15 e 45. Às vezes chamava-me pai, mas sorria depois como quem percebe o desvio. A dobra no tempo que fez de mim irmão, mas também chão. Cresceu com os pulsos atados ao meu nome, a vida pendurada na minha mudez. O corpo dela, uma varanda na beira do mundo, e eu, o último prego de madeira mole, a ceder devagar, sem coragem de lhe dizer que também eu estava cansado. Eu via tropeçar dentro de si, miúda com olhos de velha, a mastigar os dias como quem engole ossos e a sorrir só para não me deixar triste. Eu fui tudo para ela e mesmo assim eu falhei.
O meu tudo não era tudo o que ela precisava. Não foi abrigo quando choveu por dentro. Não estive lá quando o mundo lhe caiu nas mãos e havia sangue nas mãos e eu a dizer que era outra coisa. Ela dizia, se tu morreres eu morro também. E eu morria em fatias finas, uma de cada vez. Sempre que havia, viva demais, em território alheio. E agora adultos, desaprendemos o idioma do colo, o tato certo da ternura, onde eu já não sei como se toca no que a dor deixou intacto. Obrigado. Tu és ator e tudo. Isabel, não podemos perder agora Prontos. tanto tempo, portanto, poema, rápido. Poema. Tem que ser, senão temos de ser assertivos para fazermos render ainda ao tempo. Olha, eu vou buscar a Nise da Silveira, aquela médica psiquiatra brasileira, porque me apetece dizer isto. Bom. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou-lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Obrigada, Isabel, por esta partilha também. Maria Mar, o que é que nos trazes? A forma justa de Sofia. E espero nunca o ter trazido, não sei. Acho que não. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém a traiçoasse, proporia cada dia a cada um a liberdade e o reino, na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a própria forma é justa e no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço, sem cessar, a partir da página em branco. E este é o meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. Obrigada, Maria Mar, também por esta partilha. Eu era para trazer aqui um poema, mas é longuíssimo e íamos ficar aqui imenso tempo. Ia trazer a Carta a Meus Filhos, do Jorge de Sena. É maravilhoso, eu sei, mas é muito longo e não temos tempo, portanto, até porque estávamos a falar da Filipa Leal e eu, se não trouxer Filipa Leal, não é um programa do Poesia Sem Fronteiras. E lembrei-me de um poema que me diz muito, que se chama A Divisão do Frango, e então a mim me diz muito mesmo. Esse poema. Porque eu partilhei casa com mais 3 irmãos, ou seja, éramos assim uma casa barulhenta e a divisão nem sempre era fácil, nem sempre era justa, e a divisão do frango, este poema da Filipa Leal faz muito sentido por isso, e diz assim: alguns ficaram com as minhas partes piores, isto é como a divisão do frango em família numerosa, faltam coxas para todos, isto é como a aprendizagem da generosidade, o peito ou o pescoço, ou as asas. Lá em casa, fazíamos de conta que preferíamos outra coisa e dávamos as partes melhores aos irmãos. Sei que eu e os meus irmãos tivemos sempre uns dos outros as partes melhores. Parece-me justo e valioso, parece-me informação digna de CV ou de Wikipédia. Isto devia dar empregos. Isto devia ser o primeiro dado de uma biografia. Dava a parte melhor do frango aos seus irmãos. E depois apaixonamo-nos. Complica-se a divisão do frango quando há coxas para todos.
para 2. Difícil haver tanta coxa. Difícil não ser preciso dividir. Difícil ver cada vez menos os irmãos que provariam à mesa sermos nós ainda a criança generosa. E que se houvesse menos frango ou mais gente, ofereceríamos a parte melhor. Alguns ficaram com as minhas partes piores. Os que não amei. Não gostavam de me ver comer frango. Comiam ossos e deram cabo de mim. Ainda me telefonam. Os que amei iam comigo à churrasqueira, pediam molho picante à parte, sempre tive medo de perder o ar e batatas fritas na hora. Um dia, nunca mais me quiseram ver. Apenas pelos meus irmãos soube dividir-me. Apenas eles ficaram para lá da refeição. Não quero com isto justificar-me. Entendo, parti bem o frango, mas parti sempre mal. Só que às vezes lamento ninguém ter esperado que eu crescesse. É natural. Em tempo de aviários, ninguém espera isso de um frango. É maravilhosa a Filipa Leal, este é muito bom. E muito bem, nós estamos mesmo no fim, portanto, temos que ir para notas finais. Começo pelo Rui, que é o nosso convidado. Ou seja, o Rui se gastar o tempo todo, depois mais ninguém tem nota final. Não. Notas finais, não é? Eu não importo, ele pode ficar com o meu tempo. Não. O tempo também. É? Não. Bom, eu na verdade só quero agradecer por me terem convidado, por me receberem aqui, por receberem o livro Noturnos, por me ouvirem a dizer alguns poemas, e agradecer também agradecer por outra coisa, que é esta, onde nós podemos estar num lugar a falar de coisas, neste caso literatura, mas onde podemos estar a falar e onde podemos, pode até não ter sido o caso, mas se calhar, eu não sei em que episódio é que isto vai, mas... Faz 3 anos para o ano. Ok, então é um lugar onde a diferença pode estar à mesa. E onde o que é próximo também pode estar à mesa. E as pessoas conversam aqui dentro. E esse lugar que vocês proporcionam é um lugar que é muito importante. Sempre, hoje, é muitíssimo importante. Dado o estado, na minha opinião, do país, o estado do mundo. Não tivemos tempo para ir a essa parte, mas claro pronto. Sim, também para amarguras podemos deixar para outro episódio, naturalmente. Pois, é do que se fala, pois é o estado do mundo. Vai publicar outro livro e mais um motivo para ele vir cá outra vez. É verdade. Sim. Podemos depois... Em dezembro, dia 6. A 6 de dezembro, nos anos da Filipe. Muito bem, fica aqui. Agora toda a gente sabe. Isabel, eu também disse, na verdade. Isabel, nota final também, rapidamente. Obrigada, Rui. Aprendemos imenso contigo. Este programa é mesmo para isso, é para dar a conhecer e para nós ficarmos a saber mais. Eu gostei muito de conhecer. Obrigada por veres. Muito bem. Maria, eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa que não tem propriamente a ver poesia. No dia 22 de novembro nós vamos apresentar o nosso espetáculo no Lamoso. Estou a falar de nós, o Grupo de Teatro Experimental do Orfeão da Feira. Chama-se Cousas de Deus e do Diabo e são 2 farsas hilariantes do nosso Gil Vicente. Portanto, fica aqui a divulgação feita. Quem quiser, os bilhetes estão à venda na BOL. Repito, 22 de novembro. Sim. Fica aqui esta nota também da Maria Mar. Eu também tenho uma nota final. A Inês Barros, que já esteve aqui nos estúdios, apresenta hoje no Lamoso o disco de estreia intitulado Poesia. E, portanto, um abraço para a Inês, que esteve aqui na passada sexta-feira nos estúdios da Sintonia a falar sobre este disco de estreia que já foi lançado em 2024, mas que agora também tem a apresentação na terra natal. Um beijinho muito grande e corra tudo bem. Não sei se querem também associar-se. Beijinhos, Inês. Muito sucesso. Muito bem, e termina assim o Poesia Sem Fronteiras de novembro. Nós estamos de regresso na primeira quarta-feira do mês de dezembro, mas a cultura vai continuar aqui nos estúdios da Sintonia. Daqui a pouco vamos falar sobre o projeto Arte in Fornos, vencedor do concurso da Capital Conselhia da Cultura. Este sábado vai acontecer um teatro comunitário. Vamos saber tudo daqui a pouco. Até já.